está levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada responde ao que depois contra ti? Jesus, porém, acabou o silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Espírito do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, tem necessidade de mais sermos de testemunhas. Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Respondeu o que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Só tem. Quem já participou de um julgamento? Eu já vi uns 2, 3 horas, eu não quis dizer mais nada. Lá colocam-se o réu, dado, tem o promotor, o juiz, tem um advogado de acusação, um advogado de defesa e tem também a testemunhas, E começa-se um grande julgamento, que vai até mais de 10, 15, 20 dias, E no final dá o seu veredito àquele réu, se ele deve ser condenado, se ele deve ser solto. No caso, quando prenderam a Jesus aí, Jesus não teve ninguém para o defender. Prenderam Jesus, começaram a fazer as mais absurdas acusações contra o Filho de Deus. De um lado, tinha pessoas que sabiam que ele era inocente, mas de um lado, tinha outro lado que queria de toda forma condenar Jesus, não à prisão, mas condenar Jesus à morte. E tudo que Jesus falava não ouvia. Jesus ficou quase que o tempo todo em silêncio, porque o silêncio assim falava mais alto. E eles ficaram ligados com aquele silêncio de Jesus. E no final, crucificaram a Jesus, penduraram Jesus no madeiro, na cruz, colocaram aqueles pregos nas mãos de Jesus, colocaram a coroa de Jesus, aquela coroa que tinha que ser as coroas com o ouro mais puro que tinha, mas colocaram a coroa com espinho em Jesus, bateram na face de Jesus, cuspiram em Jesus, fizeram toda sorte de barbaridade. Eles queriam de toda forma calar aqueles seguidores de Jesus, que seguiam Jesus, que criam em Jesus. E quando Jesus foi levado à cruz e morreu, eles devem ter falado assim: agora cessou-se de falar assim, mas quebraram a cara. Porque Jesus, além de vencer vários obstáculos, barreiras, o último obstáculo que Jesus tinha que vencer seria a morte. E ele venceu a morte. No terceiro dia, aquela pedra que foi colocada sobre o túmulo de Jesus foi removida. E Jesus saiu dali com glória e poder. O que Jesus nos ensina aí? Ensinamento. Tem muitas pessoas que pregam e vão pregar para as pessoas e falam assim: olha, aceita Jesus porque a sua vida será o verdadeiro mar de rosa. Não faça isso. Jesus, quando subiu ao céu, o que ele falou para nós? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês também vencerão. Aqueles jogadores pensaram em ter falado de Jesus. Agora, se nós ganhamos o jogo, mas ali naquele mundo, onde muitas pessoas pensam que é o fim,
Paulo chegou a dizer para nós que para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, aceitar Jesus, que a tua vida será maravilhosa, será completamente mentira. Sabemos que passamos por barreiras, por dificuldades, mas nós seremos vencedores. Jesus ensinou isso para nós. A morte é uma realidade. É dolorida, dói, mas quando nós perdemos alguém que nós amamos, nós sentimos falta da pessoa, nós choramos. E nós sabemos que é uma realidade que acontece na vida daquela pessoa que partiu, aconteceu na minha vida, na vida de todos nós que estamos aqui. Mas nós estamos caminhando numa trajetória, num caminho, e nós sabemos que o último obstáculo que nós temos que transpor, que vencer, se chama morte. Mas se nós estivermos na nossa vida ligada a Deus, uma vida que agrada a Deus, buscando a Deus incessantemente a cada dia, e sabemos que a morte para nós será uma vitória. Ao fechar os nossos olhos, ao abrir os nossos olhos, nós contemplaremos a glória de Deus. Foi isso que Jesus ensinou. A morte para nós, a morte para Jesus foi sinal de vitória. E morte também para nós cristãos é sinal de vitória também, porque nós também venceremos a morte. Amém? Vamos fazer uma oração, de agradecimento ao Senhor. Ó Deus, nós queremos primeiramente agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor, tudo aquilo que nos prometeu, nos tem cumprido em nossa vida, muito orando. Ó Pai, nós sabemos que neste mundo nós vamos enfrentar tempestade, vamos passar por momentos adversos, vamos passar por momentos de enfermidade, Senhor Deus, vamos ver injustiça, Senhor Deus, como temos visto neste mundo tão cruel. Mas nós sabemos, Senhor Deus, que nós estamos a cada dia caminhando para um lugar onde não haverá choro, onde não haverá, Senhor Deus, tristeza, onde não haverá enfermidade, onde não haverá morte, porque seremos um só povo, adorar, bem dizer e exaltar o teu santo nome incessantemente, Pai. Nos dê, Senhor Deus, sabedoria, nos dê, Senhor Deus, prudência, para viver neste mundo tão difícil, Senhor Deus, as pessoas querem de toda forma, Senhor Deus, nos assediar, nos levar, Senhor Deus, para outro caminho, mas nós sabemos que não há um outro caminho, a não ser Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, Senhor Deus. Ó Pai, você conhece Deus nessa trajetória, você como pastor, Senhor Deus, agora se inicia, Senhor Deus. Daí, Senhor Deus, a cada dia mais entendimento, sabedoria, amor, como você tem me dado até agora, Jesus. Ensina-nos, Jesus, a cada dia mais, a fazermos tão somente a sua vontade e andarmos em seus santos e gestos caminhos. É essa a nossa oração que nós fazemos, não no nosso nome, mas em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso que o nosso irmão José Herero diz, leu, fala que Jesus, o Cristo, nosso Senhor, disse que agora verão o Filho do Homem, Jesus, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Isso é muito importante, pensar que o nosso Senhor Jesus está vivo, e vivo como está assentado à direita de Deus Pai, olhando por nós, traz acalento, força e temor também para os nossos corações. Chama aqui à frente o nosso amigo Tiago, ele nos conduzirá em uma canção. Nesse tempo de canção, uma canção conhecida, se você souber, poderá acompanhar também. Mas durante essa canção, te convido a orar e a pensar. O texto que nós vemos aqui fala que Jesus está vivo, e Jesus está vivo, assentado à direita de Deus, olhando por nós. Ele olha para os nossos acertos, olha para a nossa vida do dia a dia, olha e sabe também dos tropeços da vida. Durante esta canção, lembre da sua semana passada, lembre do seu dia hoje, lembre de atos e feitos que porventura você tenha realizado
realizado, você realizou, porque eu também realizei, que não condizem com a pureza, santidade e perfeição do nosso Deus. Igual essa canção, ore, entregue a sua vida, se arrependa, saiba que Ele estará a nos ouvir. O irmão vai nos conduzir. Se você souber, pode também acompanhar. Te convido a estar em espírito de oração, entregando o seu ser à cruz do nosso Senhor. Boa noite, amados. Essa semana foi uma semana um pouco difícil para mim, para minha família. Estamos com nosso pai, meu pai aqui no hospital internado. E graças ao bom Deus, ele abriu as portas da casa do pastor Davi para a gente. Né, pastor? E ele descobriu que às vezes eu costumo cantar na minha igreja. Falou que se eu queria cantar. O frio na barriga lá é grande, imagina aqui. Então vamos tentar louvar a Deus com a música aqui, né? Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Você levou o meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Você entregou o meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou
agora, louvando também ao nosso Deus. O Ministério do Louvor virá aqui à frente para nos conduzir em algumas canções de louvor e de adoração ao nosso Senhor. Caso você esteja preparado, sinta um desejo para isso, você poderá, nesse momento, fazer a entrega do seu dízimo e da sua oferta. Mas lembrando aqui a igreja, os segundos domingos do mês, é um tempo onde especialmente nós estaremos consagrando ao nosso Deus dízimos, ofertas e também o nosso alimento para a cesta do amor. Então, o domingo que vem, segundo domingo de fevereiro, será o nosso domingo especial, domingo da consagração. Você pode também se preparar para aquele tempo. Boa noite, irmãos. Vamos ficar de pé? Porque hoje é tempo de louvar o Senhor. Eu quero te ouvir cantar essa música que é bem conhecida, bem antiga. Então solte a sua voz, abra o seu coração e deixe Deus falar com você nessa noite.
Mas agora
visita, Ele te recebe com muita alegria. Nossas portas e principalmente os nossos corações estão abertos para você, para a sua família. Fique à vontade no nosso meio. Saiba que recebemos você aqui no espírito cristão de amor, de alegria, de comunhão, de amizade. Se você nos visita e ainda não tem a Bíblia, nossa igreja terá a alegria de te dar esse presente. Você pode falar comigo ali na porta, será um privilégio para nós presentearmos a você com a Bíblia Sagrada. Você pode nos procurar ali. Receba a nossa gratidão pela sua visita e volte mais vezes para estar cultuando ao nosso Deus junto com a gente aqui. No fim do nosso culto, os nossos adolescentes estarão ali fora, vendendo alguns doces. Esta venda é para ajudá-los em alguns projetos da nossa UPA, dos nossos adolescentes. Então, ajude, colabore, passe ali perto doces para você comer já ou levar para sua casa. Ajude os nossos adolescentes neste trabalho deles. Nós vamos orar pelas crianças, mas hoje não quero chamar apenas as crianças aqui à frente. Esta semana, na verdade, fevereiro é um mês especial, é um mês de uma mudança de ciclo da vida. Para alguns, as aulas já voltaram na semana que se findou ontem. Para outros, as aulas voltarão amanhã ou nos próximos dias de fevereiro. Nós precisamos orar por essa gente. Nós precisamos orar pelas crianças, adolescentes, adultos também, que estão em aula, e também por aqueles que trabalham em escolas, professoras, professores, profissionais da escola. Nós queremos também orar por você. Então eu chamo aqui à frente agora as crianças e chamo também você que é aluno, que estará voltando às aulas, você que trabalha no ambiente escolar. Chamo você também aqui à frente, fique à vontade, fique tranquilo, pode vir aqui, nós oraremos por você. Eu vou pedir a menina que venha aqui fazer essa oração. Eu também estarei voltando às aulas, concluindo, caminhando um pouco mais em curso superior. Eu vou pedir a menina então que faça essa oração, já que estou na categoria de aluno nesse momento. Então, quem é professor, professora, trabalha na escola, você que é adolescente, jovem, adulto, criado, vem aqui à frente, vamos colocar a sua vida nessa importante etapa nas mãos do nosso Senhor, e também todas as crianças já podem vir para depois ir para o culto infantil. Senhor, nós te agradecemos por este momento de culto, onde o Senhor é adorado, o Senhor é louvado por cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um que está aqui à frente neste momento. Tu tens abençoado a vida deles, eles saíram de um período de descanso, de um período de férias, e agora, Senhor, onde mais um ano letivo se inicia, nós colocamos a vida deles, dessas crianças, dos adolescentes, jovens e daqueles que trabalham, Senhor, na área da educação. Nós colocamos a vida de cada um, que aonde cada um estiver, que cada um tenha a sua missão e cumpra, Senhor, fielmente o papel de cristão onde cada um estiver, seja no convívio com o seu colega, no convívio com seus alunos, no convívio entre os profissionais da área. Nós te pedimos, Senhor, que ali o teu nome seja buscado e que seja um ambiente de paz, um ambiente que forme, Senhor, cidadãos capazes de transformar não só a nossa cidade, mas o nosso Brasil. É a nossa oração, Senhor, esteja olhando para cada um deles. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por você que veio aqui. Pode voltar ao seu lugar. As crianças irão para o grupo infantil. Enquanto as crianças vão ali se dirigindo, estamos em fevereiro. Hoje é o primeiro domingo deste mês de fevereiro. Na nossa igreja, neste ano, nós estamos crescendo em princípios ao tempo do nosso trabalho aqui em 2023. O princípio que nós estamos seguindo em fevereiro é o princípio
quer dizer ter Cristo no centro da vida. Então, nós veremos hoje aqui, neste momento de pregação, uma personagem bíblica que nos mostra isso. Cristo no centro da vida, para que nos sirva de orientação. Para aqueles que estiveram aqui no domingo passado, embora ainda não fosse fevereiro, no domingo passado nós olhamos para a história de Davi. E olhando para a história de Davi, nós pensamos em como Davi, e como nós também, um exemplo às vezes, como um passo de cada vez, Davi foi caminhando rumo ao erro, rumo ao abismo. Como Davi teve o jardim da vida manchado e corrompido, mas como Davi foi transformado pelo bom e correto jardineiro da vida. Hoje, primeiro domingo de fevereiro, como você vê aqui na tela, nossa igreja comemora o dia do homem presbiteriano. Nós olharemos então para mais um homem da Bíblia, para mais um homem aqui na história bíblica, mas hoje, diferente do que nós vimos no domingo passado em Davi, onde nós partimos de um exemplo negativo de Davi para tirarmos lição. Hoje nós partiremos de um exemplo muito positivo. Na verdade, não apenas um exemplo positivo, mas a personagem bíblica que nós veremos hoje traz um exemplo inspirador. É uma personagem bíblica, um homem da Bíblia que traz um exemplo de vida firmada, um homem que traz um exemplo de vida destemida, um homem que traz um exemplo de vida cheia de esperança firmada no Senhor, um homem que traz um exemplo de vida em Cristo Jesus, independente do que a vida trouxer. Está curioso para saber quem é esse sujeito? Abra sua Bíblia, Atos, no capítulo 7, nós olharemos para a história de Estevão. Atos, capítulo 7, a partir do versículo 54. Atos, capítulo 7, a partir do versículo 54. Eu farei a leitura e peço que você acompanhe na sua Bíblia até o versículo 59. Diz assim a palavra do nosso Deus: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, brilhavam os dentes contra ele, Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram, versículo 59. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ó Deus, nosso Pai, com a tua palavra lida, aberta diante de nós, clamamos pela tua condição e pela tua sabedoria. Venha com a luz de Cristo brilhar no nosso coração, nos chame e nos atraia para um pouco mais perto do Senhor, como acabamos de cantar. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Convenhamos, para falar a verdade, cá para nós. Você não gostaria de estar na figura de Estevão, esse sujeito aqui, nesse momento que nós vemos. Estevão está enfrentando um momento de dor, um momento difícil de morte ou dura na sua vida. O que nós lemos nesses versículos é o final da história de Estevão. Estevão, na história bíblica, na história de Atos, é um diácono da igreja do Senhor. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, mas que enfrentou uma morte com muita dor, enfrentou um duro fim. Antes de ler o texto, eu disse a você que leríamos a história de uma personagem que traz um exemplo inspirador, de vida destemida, de vida cheia de esperança, de vida muito firmada na mensagem e na vida de Cristo Jesus. Então a gente pensa: fala sério, pastor, não é possível que um sujeito desse, com essas características, com esse naipe, é o mesmo Estevão que enfrentou então agora essa morte.
Não é possível que um homem com essas características diante de Deus é o mesmo que agora enfrenta dor, enfrenta uma morte triste, difícil, como essa que acabamos de ler aqui. Sim, Estevão é essa pessoa que, por consequência da sua fé, foi penalizado e sofreu algumas agruras, algumas aflições que a vida pode trazer. Estevão é esse sujeito, é este homem que, por consequência da sua fé, sofreu uma dura morte, enfrentou um triste e duro fim. Mas o que eu quero que você reflita nessa noite, olhando para a história de Estevão, não é essa relação causa e efeito que a fé pode trazer às vezes, quando a nossa fé, por consequência da nossa fidelidade, por consequência da nossa fé, sofremos algumas afrontas, algumas aflições que em determinado contexto pode nos vir. Não é isso que eu quero que você pense e reflita, olhando para a história de Estevão nessa noite. O que eu quero que você pense é na visão que aquele homem teve. É na visão que Estevão teve ao olhar para os céus. Quando aquele homem, já da igreja, cheio do Espírito Santo, estava para enfrentar a morte, estava para ser apedrejado, já não havia mais solução, já não havia mais saída, Estevão olhou para os céus. E ele relata ter visto os céus abertos a ele. E olhando para os céus, ele relata ter visto Jesus Cristo em pé, à direita de Deus Pai, olhando para aquilo que estava acontecendo e Jesus Cristo pronto para receber Estevão naquela situação. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Estevão era um homem diácono da igreja. Estevão era um homem que a Bíblia fala ser cheio de graça, cheio de poder. Estevão era um sujeito, era um ser humano que tinha a palavra de Jesus Cristo na mente e também no seu coração, podendo citar e ensinar a palavra para os seus acusadores. Estevão era um homem mártir, daria a sua vida pelo nome de Jesus, daria a sua vida pelo Evangelho do Senhor. Estevão é esse homem. Estevão é o homem que sabia que Jesus Cristo era de verdade, sabia que Jesus Cristo era de verdade e é de verdade. E por saber isso, Estevão é um homem que vivia de verdade para com esse Jesus. Então, eu pergunto a você, por conta de tudo isso, por conta de todas essas características e exemplos de vida que eu mencionei em Estevão, por conta de tudo isso, o que é que aconteceu a Estevão? Como nós lemos, não pense que é a história da morte. Não pense que o que aconteceu, eu quero enfatizar aqui, a sua morte, uma morte bem dolorosa. Não. O que aconteceu com Estevão, por consequência da característica de vida, por consequência da sua fé, por consequência do seu testemunho cristão, foi Jesus Cristo. Ficar de pé nos céus, para olhar para aquele servo, enquanto aqui na terra ele estava sendo fiel a esse Jesus. Eu comecei lendo com você sobre a morte de Estevão e fiz isso para chamar a atenção para esse fato, chamar a atenção para o fato aqui da morte dele. E logo em sequência falei das características deste homem destemido, um homem corajoso, um homem com muita esperança, um homem com fé firmada em Jesus Cristo. E falei dessas características, tendo você em mente que este homem, apesar disso, foi apedrejado e morreu. Este homem, apesar disso, foi permitido pelo Senhor que ele fosse apedrejado e que ele morresse. Fiz isso de propósito, falando da morte, falando das características, tendo a questão do apedrejamento em mente. Fiz isso de propósito para que talvez acontecesse aí na sua mente um questionamento que é bem comum a nós, ser humano. Então não tem muita graça. Então não tem muita graça essa história de vida com Jesus. Então não tem muita graça essa história de vida em Evangelho, de ser uma nova criatura, de passar por uma transformação. Porque como é que tem graça se eu vivo tudo isso, mas o fim da minha vida pode ser em pedras, pode ser como Estevão enfrentou o fim em dor, passando pela morte, passando pela dor, passando pela aflição, passando pela dificuldade
dificuldade que a vida pode trazer. Então não tem muita graça essa história de evangelho de nova vida. Esse questionamento é uma enganação do nosso ser. Aqueles que estiveram aqui semana passada, pensando na história de Davi, nós falamos aqui sobre a auto-enganação do nosso coração. Como é que o nosso próprio coração nos engana, como é que o nosso próprio ser nos engana em alguns pensamentos. E é que esse pensamento é uma auto-enganação. Porque para nós, seres humanos, é muito mais fácil jogarmos uma bronca para Deus. Como se Ele, Senhor da vida, pudesse nos impedir de enfrentar uma dor, pudesse te impedir de enfrentar uma situação, pudesse te impedir de enfrentar um degrau difícil da vida, pudesse nos impedir de enfrentar uma situação de dor, de pesar, de pedras no caminho, e não fez. Podendo fazer, Ele não fez, e não tem muita graça essa história de ser fiel a Ele, sendo que ainda assim coisas terríveis podem me acontecer. Então, de certa forma, Ele pisou na bola contra aquela ou contra aquele que é bom, que tem boas características diante deste Deus. Esta auto-enganação, como eu mencionei aqui, acontece em nossa mente e também no nosso coração, porque seres humanos que somos levados muitas vezes pela ideia do auto-merecimento. As coisas vêm na vida porque nós merecemos. As coisas vão da vida porque nós desmerecemos. Sofremos algumas aflições e dores na vida porque merecemos ou porque os nossos pais mereceram e caiu em nós. A ideia do auto-merecimento que às vezes vem na nossa vida. A história lida, a Bíblia hoje nos mostra que não. A história não é assim. A caminhada da vida não é assim. Para aquelas que têm Cristo como centro da vida, a vida continua a trazer dor. Para aqueles que têm Cristo como centro da vida, a vida continua a trazer algumas agruras, aflições, pedras do caminho. Para aqueles que têm Cristo Jesus como centro da vida, sim, a vida continua a trazer pedras no caminho. A vida continua a lançar pedras contra você. As pessoas da vida continuam a lançar dardos inflamados e pedras contra a sua vida. Porém, para aquela e para aquele que tem Jesus como centro da vida, não há um abandono em toda essa história. Não fica abandonado em todas as histórias que a vida há de nos trazer. Por que não? Porque Ele te olha e Ele te recebe. Porque Ele te olha e Ele te guarda. Porque Ele te olha e Ele te abraça, estando de pé nos céus para olhar para os seus. Semana passada, pensando na história de Davi, eu perguntei, havia na pastoral do nosso boletim e também na mensagem da noite, eu perguntei: qual é a sua caverna? Qual é o local escuro, tenebroso, difícil da vida que você tem entrado um passo de cada vez por engano? Pensando hoje na história de Estevão, eu te pergunto: qual tem sido a pedra da sua vida? Qual tem sido a pedra que a vida tem atirado contra você? Qual tem sido a pedra ou as pedras que as outras pessoas têm atirado contra a sua vida? O que é que tem te machucado? O que é que tem te levado a sentir dor? O que é que tem te levado a sentir pesar? O que é que tem te levado a sentir o peso da vida e a dificuldade que a vida é às vezes? Quais têm sido as pedras do seu caminhar? As pedras que a vida tem jogado contra você. Lembra da cena que Estevão viu? Nós lemos aqui. Lembra da cena gloriosa, celestial que Estevão viu? Quando Estevão estava com as pedras da vida sendo jogadas contra ele. Quando Estevão estava com a dor da vida sendo lançada sobre os seus ombros. Quando Estevão estava com as pedras das pessoas da vida sendo lançadas pelas mentes contra ele, Estevão olhou para os céus. Estevão viu Jesus Cristo
pé, ao lado de Deus, pronto para o receber em glória. É muito curioso lembrar que esta cena vista por Estevão havia sido predita ou havia sido anunciada pelo próprio Jesus. O próprio Jesus, no texto que nosso irmão José leu aqui na abertura do culto, o próprio Jesus fala que chegaria um tempo aonde olhariam para os céus e veriam ele, filho do homem, assentado à destra de Deus Pai. Percebe uma diferença? Jesus havia dito que eles olhariam para os céus e veriam ele assentado à destra de Deus Pai, aguardar os seus. Estevão agora olha para os céus. Não vê Jesus assentado, mas vê Jesus de pé, pronto para o receber. Enquanto aqui Estevão estava sendo fiel. Irmão, é lindo pensar que nós temos um Deus que está de pé nos céus, com toda disposição, com toda inclinação boa do coração para te receber. Meu irmão, é lindo pensar que nós temos um Senhor nos céus, que não está sentado, mas de pé nos céus. Olha para a sua fidelidade, olha para as vezes da vida que você se dispõe a ser fiel a Ele, apesar da pedra, apesar da dor, apesar da dificuldade, apesar das aflições da vida aqui. É lindo, meus irmãos, pensarmos que você, eu, que nós temos o Deus do céu, Jesus Cristo, Senhor, em pé nos céus, olhando para nós, pronto a nós. Jesus Cristo é o mesmo. Jesus, o Cristo ungido de Deus, é o mesmo. É o mesmo da história de Estevão, é o mesmo de hoje. Se Jesus Cristo estava de pé para receber Estevão, minha irmã e meu irmão, Jesus Cristo está de pé agora para receber você, e você, e você, e você, e a mim também. Jesus Cristo está de pé a nós. Hoje, para nossa igreja, é dia de participarmos da ceia. Ceia do Senhor para nós nos lembra de sacrifício, nos lembra de entrega, nos lembra de morte. Mas nós, enquanto povo cristão, celebramos este momento, não pensando em uma morte ou em um Deus que morreu apenas, mas nós celebramos pensando que é a vida e que este Jesus está vivo, e estando vivo, Ele está de pé nos céus para receber a cada um de nós, e você, e a mim também, e receber a cada um de nós, e Ele está aqui. Ceia nos lembra que Jesus está aqui por mim, mas está aqui por você, está aqui por ela, está aqui por cada um de nós. E Ele está também nos céus, soberano, reinando de pé, olhando para nós. Daqui a pouco nós vamos distribuir aqui os elementos. Ao ingerir o pão, simbolizando o corpo de Jesus, ao tomar aqui o cálice, simbolizando o sangue de Jesus, lembre, você tem um Jesus de pé por você, a te olhar, a te guardar, a te proteger. Caso você não participe deste momento por algum motivo agora, se lembre, você continua também tendo à disposição Jesus nos céus por você, a te olhar, a te guardar, a te proteger. Eu sei que você tem a sua dor. Minha irmã, eu sei que você tem os seus machucados da vida. Eu sei que você tem as pedras do seu caminho. Eu sei que a vida tem jogado pedras contra você, porque é comum a todos nós. Mas eu sei, eu te lembro nessa noite, já sei, te lembro isso, que Ele está aqui por você. Jesus está de pé no céu para te olhar. Você não está abandonado, não está abandonado aqui, porque há um Deus a te guardar. Há um Deus de pé nos céus, olhando para nós, olhando para você, pronto, ligeiro, para te receber um pouco mais essa noite. Minha irmã, seja você um exemplo de Davi, alguém falho, alguém que tropeçou e errou na vida, alguém que está na vida dando um passo de cada vez rumo ao inferno, mas seja você, meu irmão, um exemplo de Estevão, um homem cheio de fé, um homem cheio de temor, um homem convicto na fé de Jesus Cristo. Seja você, minha irmã,
tenha certeza, há um Jesus Cristo para você. Há Jesus Cristo de pé nos céus, também olhando para você, para te receber um pouco mais nessa noite e te receber em glória. Peço que você abra a sua Bíblia, nós encerraremos lendo Apocalipse, capítulo 21. Eu farei a leitura desse texto e eu peço que você preste muita atenção, que você ouça com muita atenção. Esse é o bendito consolo. Essa é uma bendita promessa que o nosso Senhor nos dá. Apocalipse, capítulo 21. Com essa leitura, durante a leitura, peço que os presbíteros da igreja venham aqui à frente. Nós, com a leitura, já estamos nos preparando para o tempo da ceia do Senhor. Apocalipse 21, a partir do versículo 1, acompanha a leitura, diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois no primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, nem perdas da vida, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-lhe ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, Altíssimo Senhor, Pai, a nossa gratidão a Ti, porque Tu és um Deus bom, um Deus fiel. Pai, a nossa gratidão a Ti, porque apesar da vida aqui, com as suas dores, com as suas lágrimas, com as suas pedras, com as suas afrontas e aflições, o Senhor está a nos guardar. Pai, abençoe cada mulher aqui presente, abençoe cada homem aqui presente, encha, Deus, cada mente e coração com uma esperança firme de olhar para o Senhor, de saber que o Senhor está por nós, de saber que o Senhor é vida, é esperança, é força e é paz, apesar das pedras da vida. Pai, receba-nos um pouco mais nessa noite. Pai, enche o nosso coração com o Senhor um pouco mais nessa noite. Pai, nós oramos a Ti. Pai, nós consagramos a Ti os elementos da ceia que nós participaremos agora, Deus. Pão, suco, Deus, que representam Jesus Cristo, nosso Senhor. Consagramos a Ti esses elementos, consagramos a Ti este momento, Pai, para que seja um momento de fortalecimento, para que seja um momento de boa memória, para que seja um momento de esperança para todos nós. Pai, nós oramos a Ti, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Vou chamar aqui à frente o Alcemar para completar o quadro dos nossos presbíteros. Chama também o nosso irmão Luiz Carlos para nos ajudar. Nós participaremos agora em um tempo especial, que é o tempo da ceia do nosso Senhor. E a Bíblia nos fala que o nosso Senhor Jesus, da noite em que foi traído, tomou de um pão, e diante dos seus discípulos, com aquele pão, o nosso Senhor Jesus o partiu e disse: Este é o meu corpo, dado por vós. Tomai, comei, faça isso em memória de mim. Irmãos, é lindo nós pensarmos nesse tempo que o nosso Senhor Jesus está vivo, e que nós participamos agora da ceia do Senhor com a lembrança de que há um Deus vivo por nós, para que esta participação traga no seu coração, traga na sua mente
a certeza de que há um Jesus que se deu por você. Esta mesa não é minha, essa mesa não é dessa igreja, não é da igreja presbiteriana, esta mesa é do povo de Jesus Cristo, dos fiéis do nosso Senhor. Caso você esteja em plena comunhão com Jesus Cristo, Senhor, caso você esteja em plena comunhão com a sua fé nesse Senhor, eu te convido a ficar de pé, a participar com a gente deste bendito momento, lembrando que Jesus Cristo se deu e nos disse: tomai de pão, comei, faça isso em memória de mim. Fique de pé, na maioria dos nossos presbíteros se deslocarem, para que você participe com a gente deste momento. É a nova aliança que vocês terão, nova aliança do meu sangue. Também vocês tomarão do cálice. E façam também isso em memória de mim, porque todas as vezes tomarem deste cálice, vocês estarão anunciando a volta do nosso Senhor até ele.
Do mesmo modo, se coloque de pé para participar. Também deixe olhando para a sua vida, olhando para o seu ser e te recebendo um pouco mais nessa noite da manhã. Participar deste momento, pode levantar a sua mão, os presbíteros se dirigirão até você. Derrama a tua mão poderosa, venha sobre cada um de nós,
guarde. O Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto. O Senhor sobre você tenha misericórdia. Sobre a sua vida, o Senhor derrame bênção. E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a bendita comunhão dos santos,